Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí o Vigi, tá? Por que eu tô trazendo o Vigi aí de novo? Já soltei um vídeo aí a respeito dele alguns dias atrás. Porque, querendo ou não, o Banco Central aí elevou os juros de 14,75% para 15%, tá? Então, como o Vigi é do fundo de setor de papéis, né, de CRIs, e ele, no caso, tem bastante correlação aí à taxa CDI, né, o indexador dele, eu vou trazer para vocês todos os dados aí que ele pode se beneficiar, tá? Então, eu vou trazer para vocês todos os indicadores aí do fundo, vou trazer para vocês a carteira dele, né? E no caso aqui também eu vou trazer para vocês a respeito aí dos juros, né? E no dia de ontem, quarta-feira, o Banco Central elevou aí, no caso, a taxa Selic para 15% ao ano, tá? É o maior patamar desde 2006, né? E isso para alguns é bom, né? Para gente que tem muita grana aí, colocar o dinheiro para render a 15% aí, no caso, acaba compensando, mas para outras pessoas empreendedoras aí, no caso, acaba ficando pesado, né, a dívida. Então, querendo ou não, isso aqui é bom para alguns setores e para algumas empresas, no caso dos fundos imobiliários aí, tá? Vamos trazer para vocês todos os dados aqui do Vigia, tá? Vigia hoje está sendo cotado a R$ 9,42, então abaixo de 10 ainda, então tem bastante fundos imobiliários aí teoricamente baratos, né? Hoje o dividend yield dele está em torno de quase 14%, 13,9%. Então, querendo ou não, mesmo com o juros subindo ainda, ele está conseguindo ter uma boa performance de dividend yield, tá? O preço dividido pelo valor patrimonial 0,97, então tem uma pequena simetria de risco. A liquidez diária dele aí, negociações em torno de 5 milhões aí, tá? Então, querendo ou não, é um bom fundo imobiliário que tem bastante negociação aí por dia, tá? A variação em 12 meses, uma alta de 10,43%. Quando a gente olha a performance, no primeiro mês está negativo em 1,67%, em 3 meses a 5 anos tem uma performance positiva, destaque para 2 anos, que está subindo 20,7%, e em 5 anos subindo 40,3%. Então, Vigi está entregando aí valor aos seus cotistas, tá? Em médio e longo prazo. Quando a gente olha aqui alguns dados sobre o fundo imobiliário, a taxa de administração que ele cobra aí é em torno de 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido mínimo de R$ 20 mil mensais, vale ressaltar isso, tá? O número de cotistas passa de 254 mil cotistas, tá? O valor sugerido aqui fosse cotado a R$ 9,76, então tá quase aí o seu valor justo, né? O último dividendo aí, provento dele foi de 12 centavos por cota. A quantidade de cotas emitidas aí passa de 146 milhões de cotas, tá? E o valor patrimonial, o tamanho do fundo é de 1,43 bilhão de reais. Então, o fundo, teoricamente, é médio, tá? Quando a gente olha aqui a performance do Vigi versus Infix e o CDI, tá? Ele está subindo em 5 anos 92,24%, enquanto o CDI está subindo 56,56%, o Infix subindo só 22,66%, tá? Então, dá para ver que nitidamente aqui, ó, a performance dele em 2020, de junho de 2020 até no início de 2021, era praticamente negativo, até que depois de 2021 ele deu uma estilingada boa, tá? Então, ele está performando bem acima do CDI. Se caso o juros que nem subiu para 15%, ele provavelmente deve ganhar performar acima do CDI. Por quê? Porque, querendo ou não, ele tem um spread. Vou trazer para vocês tudo isso aí, tá? Mas adiantando para vocês, na carteira dele tem CDI, né? Que seria essa linha aqui do meio, mais um spread, normalmente aí 3, 4, 5% mais ou menos, tá? Então, querendo ou não, ele vai performar sempre acima do CDI, porque CDI já tem lá, já ganha. E, no caso, o spread. Então, querendo ou não, bons fundos imobiliários, em alguns momentos, acabam se beneficiando, tá? Do juros altos. E aqui, se fosse o caso de você colocar R$ 1.000, tá? Em 5 anos, no Vigi você teria R$ 1.922,40, enquanto no IDIV, que é o ETF de dividendos aí da B3 aí, as ações mais pagadoras de dividendos, você teria R$ 1.724,70, tá? Melhor do que ele, só aqui, ó, IVVB11, você teria R$ 2.045,30. IVVB11 é o ETF do S&P 500 e você consegue comprar aqui também no Brasil, tá? Mas aqui é só olhando a cotação. Se você comprasse R$ 1.000 e deixasse lá, isso aqui é fora os dividendos. Se você colocasse mais os dividendos junto aqui, nitidamente você teria mais retorno, tá? Então isso aqui é olhando só a cotação, beleza? E quando a gente olha aqui, comparando Vigi com os outros FIIs do mesmo segmento, tá? Então aqui, olha, os mesmos segmentos aqui, né? Títulos e valores imobiliários, dá para ver que o Vigi está entregando 13,9%,
e a RDM entregando também 13,9%. Esse HCTR aqui eu vou excluir ele, tá? Na comparação, porque esse fundo aqui já em 5 anos ele caiu mais de 70%. Então, um fundo desse que, querendo ou não, tem de papéis e está performando negativamente, é porque alguma coisa tem alguma coisa errada aí. Tá? Então eu vou excluir ele dessa comparação. Primeiro lugar aqui então estaria aqui 1 a 1, né? VIGI e RDM. Quando a gente olha preço dividido pelo valor patrimonial, e a RDM ganha, tá? Em segundo lugar aqui estaria RBRR 11, tá? Levaria 0,94 aqui de preço dividido pelo valor patrimonial. Depois via VIGI, tá? Então, querendo ou não, VIGI também tem alguns indicadores bem interessantes. Quando a gente olha aqui, dividend yield está pagando em 27 junho, tá? Melhor do que isso foi em abril, tá? Então, querendo ou não, ele está pagando aí um bom dividend yield. E dá para ver aqui também, aqui, ó, uma ligeira alta aí, tá? No seu dividend yield. Isso é bem interessante. E aqui também a gente consegue ver aqui, performou aqui, pagando aqui em torno de 10 centavos, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. 10 centavos por cota, né? Ele pagou aqui um tempo aqui 10 centavos por cota, subiu aqui 11 centavos por cota, e agora está performando pagando 12 centavos por cota. Vamos ver se ele vai conseguir manter esses dividendos, tá? Se caso, possivelmente, realmente, ele performar, que nem eu acredito que ele deve performar acima do CDI, né? Porque ele tem um spreadzinho, possivelmente os dividendos também devem ser afetados positivamente. Eu acredito que ele deve subir também os dividendos. Vamos ver na prática, né? Quando a gente olha aqui a carteira de crédito aqui do VIGI, tá? A gente consegue ver o indexador dele, boa parte CDI, e aqui é mais, né, o spread que eu costumo chamar de spread, né? Então, mais 3 em 4,95, mais 3,5, 4, 6, tá vendo? Mais CDI mais 6%, CDI mais 4,75. Então, querendo ou não, ele tem aí, ó, duration aqui, tem como a gente olhar também, tá? Os duration e o vencimento, né? Então tem bastante, ele vai vencer 2028, 2030, tá? E é bastante emissões aí que ele fez, né? Quando a gente olha aqui, no caso, os setores, tem um segmento, 77,4%, tá em setor residencial, né? 7,5% escritório, né? 6,2% shopping center. E aqui a gente tem como olhar aqui o detalhamento dos ativos, tá? Então, todos os detentores aí dos CRIs, né, que eles emitiram. São bastante empresas, né? No caso aí, CRIs. E aqui a gente tem como olhar aqui, CDI mais 5,5, duração aí 2027, vencimento 2030, CDI mais 5,25, né? Então, isso aqui é bem importante para a gente ver aí mais ou menos como é que vai ser a respeito dos vencimentos, né? E uma coisa que eu tô de olho aqui é para ver se o VIGI vai fazer novas emissões, né? Que nem o KNCR11 já falou já que pretende pegar aí essa alta dos juros, né? Então, possivelmente, pode ser que aconteça mesmo o VIGI 11 também fazer novas emissões. Eu acredito, sim, que eles devem captar e fazer umas novas emissões para aproveitar esse juros mais alto, tá? Isso é positivo para quem é cotista, né? Ruim é para a empresa que vai ter que pagar um juros maior. Mas para a gente que é cotista, a gente tem que ficar de olho aí nas oportunidades, tá? Então, era isso que eu queria trazer sobre o VIGI 11. Comenta aí a respeito do que você achou do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, tá? E até a próxima, pessoal.